Nós estamos falando nesse mês, meditando sobre o sofrimento do povo que saiu da escravidão do Egito em direção à terra prometida. E foi um tempo difícil para o povo de Israel, com certeza, porque o deserto não é um momento fácil, não é um caminho fácil. Mas entre a escravidão e a terra prometida existia o deserto, e eles teriam que passar pelo deserto porque não tinha outro caminho. Eles tinham que passar por aquele deserto. Nós vimos esses dias que é preciso avançar, é preciso esperar, é preciso confiar, é preciso ajudar, na luta que Moisés erguia os seus braços e o povo vencia. Quando ele abaixava os braços, o povo perdia. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre é preciso renovar. Nós vamos meditar em alguns versículos que estão no capítulo 19, no capítulo 32, porque esses textos é uma sequência. Então, trabalhar apenas um deles ficaria um pouco desconexos, mas não vamos ler todos os versículos agora, que é muito extenso, mas conforme nós formos falando, nós vamos lendo alguns versículos. Mas o que nós podemos entender é que o deserto foi um tempo de refinamento social, pessoal, cultural e espiritual na vida do povo de Israel. Quando eles saem do Egito e vão em direção à terra prometida, uma jornada que duraria talvez um mês, mas que durou 40 anos. E nesses 40 anos, Deus estava trabalhando na vida do povo de Israel, trabalhando na vida deles como nação. Primeiro que eles eram escravos, eles não tinham direito, eles não entendiam, não sabiam nada da liberdade, eles estavam vivendo sem direito da própria vida. E Deus usou esse tempo para refinar Israel em termos de pessoal, social, a cultura, a própria nação, espiritual, mostrando que Ele é o único Deus, as leis, as orientações, a direção que Deus estava dando àquele povo. E foi um tempo também que certamente, como nós já vimos, Moisés, usado por Deus, houve grande manifestação de milagres. Então Deus se manifestou de forma tremenda na vida do povo de Israel. Então nós podemos perceber que o deserto, aquele período de travessia do deserto, parece que foi como um fogo que estava refinando Israel, como um fogo que refina o ouro. Porque nas mais altas temperaturas que o ouro é refinado. Mas quanto maior a tribulação, quanto maior a luta, mais Deus nos refina, Deus nos muda, Deus derrete muitas coisas da nossa velha vida, Ele nos molda, Ele nos transforma. Então, se podemos entender que o tempo do deserto foi um tempo de refinamento, um tempo de renovação, eu vi nesse texto, no capítulo 19, capítulo 32, que Deus quer renovar a nossa liderança. E aí, quero convidar você a ler esses textos. Você não precisa abrir, se não quiser, está aqui projetados. Mas nós precisamos renovar a liderança e precisamos de uma liderança que se encontra com Deus. No capítulo 19, versículo 3, você pode abrir a sua Bíblia acompanhando se você quiser, mas fala que Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus. Moisés era o representante de Deus perante o povo. E Moisés tinha essa responsabilidade de trazer a Deus, de trazer ao povo o que Deus queria. A orientação que Deus queria oferecer àquele povo. Moisés tinha que ir a Deus para ver o que Deus planejava para aquele povo. Então nós vemos que Moisés constantemente ele está se encontrando com Deus no monte, porque o povo não era de Moisés, o povo era de Deus. Quem ouviu o clamor do povo no deserto foi Deus. Quem se interessou em tirar o povo da escravidão foi Deus. E como foi comentado aqui, em alguns momentos, depois que o povo sai do Egito, que vê todos os milagres, tudo aquilo acontecendo, e o povo volta e meia cai, o povo meia reclama de Deus, reclama de Moisés, e parece que tem aquela disputa entre Deus e Moisés. Em alguns momentos Deus fala assim: Moisés, o seu povo, vê o que você faz com ele. Moisés fala: o meu povo não, o seu povo. E eles ficam brigando para ver de quem é quem esse povo. Mas a verdade é que, como foi comentado,
Parece que esse povo estava cansando, não só Moisés, mas também a Deus. Teve algum momento que Deus falou assim: Moisés, sai de perto de mim. Sai de perto de mim que eu quero acabar com todo mundo. E Moisés se colocou na frente do povo como líder e disse: não, se você for acabar com esse povo, risca o meu nome do teu livro. A paixão que Moisés, como líder, representante de Deus perante o povo, tinha por aquela nação. Se o Senhor vai destruir esse povo, então risca o meu nome do livro da vida. E Moisés chega para Deus e diz assim: por que o Senhor vai destruir esse povo? O que os egípcios vão dizer? Que o Senhor os tirou de lá para destruir de forma maligna no deserto? É para isso que o Senhor os tirou do Egito? Não. Então parece que Moisés chega diante de Deus e fala assim: o Senhor pode destruir esse povo, mas antes você vai passar por cima do meu cadáver. Olha a ousadia que Moisés tem diante do próprio Deus. Moisés está defendendo o povo também. Uma liderança que se encontra com Deus, e no versículo 24 do capítulo 19, mostra que Deus pede a Moisés para retornar ao monte, acompanhado de Arão e autoridades. É uma liderança que não apenas vai sozinha, mas leva outros consigo. Leva outras pessoas com ele, que nós podemos ver aqui que o povo é de Deus. Liderar segundo a vontade de Deus, não segundo a nossa vontade. E você diz assim: mas eu não ocupo nenhum cargo de liderança. Ocupo assim, nessa comunidade, ou no trabalho, ou na sua casa, ou na escola, em qualquer lugar. Em alguns momentos da nossa vida, nós estamos exercendo algum cargo de liderança. Como profissional, como professor, como pai, como mãe, como irmão mais velho, muitas vezes como líder de célula. Enfim, nós estamos o tempo todo exercendo um cargo de liderança. E precisamos ser líderes que se encontram com Deus. Precisamos ser líderes que têm compromisso com a palavra, que vai para o monte. Moisés ia para o Monte Sinai encontrar-se com Deus. Qual é o seu monte? Qual é o monte que você se encontra com Deus quando você precisa de orientação? Pode ser o seu quarto, pode ser o seu escritório, pode ser o banheiro, pode ser qualquer lugar. Mas todos nós, líderes, precisamos de um monte. Aquele lugar que representa o momento em que nós vamos ter um papo sério com Deus e se encontrar com Ele. Líderes engajados na vontade de Deus, liderança unida. O versículo 7 fala que Moisés convocou as autoridades. Quando Moisés desce para o monte, com a orientação de Deus para entregar ao povo, Moisés reúne as autoridades e diz assim: é isso que Deus quer que nós falemos a esse povo. Moisés tinha uma preocupação de que os outros líderes, as outras autoridades de Israel, sabessem a visão que Deus tinha a respeito, a vontade de Deus a respeito daquele povo. E tem uma frase interessante que diz assim: que visão mais visão gera divisão. E eu dou um exemplo às vezes que se na casa o pai fala A e a mãe fala B, o filho vai seguir quem? O que é mais conveniente para ele, com certeza. Se a fala da mãe é mais conveniente, ele vai ouvir a mãe. Se a fala do pai é mais conveniente, ele vai ouvir o pai. Mas o importante é que líderes, trabalhamos em equipe, em qualquer contexto, nós precisamos trabalhar com uma visão. E essa preocupação Moisés tinha, porque era um homem que estava engajado, compromissado com a vontade de Deus para aquele povo. Líderes que se defendem, que se protegem, que se ajudam. Não que se matam, que se acusam, que falam mal um do outro. Precisamos ser líderes em qualquer contexto, como eu já disse, que protegem um ao outro. Se alguém chegou para você falando mal de outro líder, o que você deve fazer? Orar é uma das ações, né? Com certeza é uma das ações. Mas a primeira coisa que nós devemos fazer é conversar com essa pessoa. Nós vamos defender aquele líder. Ou nós estamos juntos, ou nós não estamos juntos. E nós veremos mais à frente algumas consequências de quando líderes que não
não estão na mesma visão. Isso traz grandes prejuízos, tanto para o líder quanto para o povo. Precisamos renovar a nossa liderança e ser liderança que leve o povo a Deus. Versículo 8, versículo 9, Moisés levou ao Senhor a resposta do povo. E aqui nós vemos uma comunicação circular. Moisés desce do monte, apresenta ao povo aquilo que Deus quer. O povo diz: nós queremos fazer isso que Deus quer de nós. Moisés volta no caminho, sobe o monte de novo e diz: Deus, essa foi a resposta do povo. Então nós vemos Moisés tendo algumas atitudes, alguns princípios, lições de liderança fenomenal. Aliás, o livro de Êxodo é um livro que traz muitas lições de liderança. Se você está com dificuldade na liderança, na sua empresa, na sua escola, ou em qualquer lugar na sua casa, leia Êxodo com esse olhar. Tem muitos princípios de liderança contidos no livro de Êxodo. E esse também é um delas, que nós vamos levar a Deus a resposta do povo. Moisés não está liderando o povo com base nos seus conceitos, nas suas crenças, nas suas ideias, nos seus valores, nas suas filosofias, mas com base naquilo que Deus quer para aquele povo. Então, independente da atitude do povo, Moisés ia em direção a Deus e falava: Senhor, foi isso que o povo disse. E aí? O que eu faço? E aí tem outra lição interessante, que Moisés ele não ignora o povo. E no versículo 17, é um texto também lindo, e fala que Moisés levou o povo para encontrar-se com Deus. Moisés conduz o povo fora do acampamento para encontrar-se com Deus. Uma liderança que conduz o povo a Deus, no Evangelho da Cruz. Por isso que, às vezes, nós podemos ter atitudes duras, severas, mas nós precisamos conduzir o povo no Evangelho de Jesus. Doa quem doer. Amém? Nós não podemos ficar conduzindo o povo em filosofias, ludibriando o povo com filosofias, com doutrinas vazias. Mas nós precisamos pregar a palavra de Deus, conduzir o povo à presença de Deus. E é responsabilidade nossa como líder se esse povo não está sendo doutrinado na palavra de Deus. A responsabilidade de educar a igreja é da sua liderança. Se a igreja está caminhando longe da palavra de Deus, o líder é responsável por isso. Se a sua célula não está sendo direcionada no caminho da vontade de Deus, você como líder é responsável por isso. Sinto te dizer, a responsabilidade está sobre você. É bom às vezes ser líder. Nós temos um status a mais, mas também tem suas responsabilidades. Tem seu peso. Nós somos representantes responsáveis em conduzir o povo à presença de Deus. Como pai, como mãe, vocês são responsáveis em conduzir seus filhos à presença de Deus. Como líder de célula, conduzir seus membros à célula à presença de Deus. Como pastores da igreja, conduzir o povo à presença de Deus. Como líder na empresa, conduzir aquele povo segundo a vontade de Deus. Ser líder segundo a vontade de Deus. Amém? Seguindo adiante, no capítulo 32 e versículo 31, Moisés, ao ver que o povo tinha se corrompido, chega diante de Deus e fala assim: você não vai matar esse povo, senão você risca o meu nome do livro da vida, mas eu rogo que perdoe o pecado. Uma liderança que chora, que intercede pelos seus liderados e que não explore os seus liderados. É triste ver como muitas igrejas evangélicas têm líderes de igrejas grandes evangélicas têm explorado os seus membros, têm explorado as pessoas, têm manipulado as pessoas, têm iludido, têm enganado as pessoas. Mas o papel de Moisés como um grande líder foi: Senhor, eu rogo que perdoa os pecados deles. Você tem chorado, tem clamado a Deus pelos seus filhos? Você tem jejuado a Deus, ao Senhor, rogado ao Senhor pelos membros da sua célula? Você tem orado pelas pessoas que estão sobre sua responsabilidade na sua empresa? Você tem orado a Deus pelos seus alunos? Essa é a nossa responsabilidade. Orar a Deus por aquelas pessoas que nós lideramos. Onde nós estivermos exercendo um papel de líder, nós precisamos rogar a Deus, pedir pela misericórdia. Quantas vezes você jejuou pelo seu filho?
Se você está tendo dificuldade com ele, já orou, já jejuou. Existem batalhas que são espirituais. E guerra espiritual só se luta e se vence de forma espiritual. Não existe outras armas. Então nós precisamos ser uma liderança que leve o povo, que leve as pessoas a Deus. Amém? Renovar a liderança também é ser uma liderança que não se corrompe. E aqui nós temos dois exemplos do capítulo 32, versículo 1 a 4. Eu gostaria que alguém lesse esses versículos, do versículo 1 ao 4. Ali eu coloquei só um trechinho, Êxodo 32, versículo 1 até o versículo 4. Mas, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e disse: Levante-te, faça-nos deuses que vão diante de nós. Pois quanto a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que terá sucedido. Disse-lhes Arão: Tirai as argolas de ouro das ovelhas dos vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas e trazei. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e trouxe Arão. Esse recebeu-as de suas mãos, trabalhou-as ao ouro com o buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: São estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Até o 4. O povo chegou a Arão e disse: Faça para nós deuses que nos conduzam. É interessante que quando Moisés desce do monte e fala para o povo as orientações de Deus, todo o povo, e o texto é muito claro, no capítulo 19, é muito claro que diz que eles foram unânimes e disseram: Nós faremos tudo que o Senhor mandar. No capítulo 19, versículo 4, se não me engano, nós faremos tudo que o Senhor mandar. E aí 40 dias depois que Moisés sobe ao monte, é nesse período que Moisés recebe os mandamentos, a tábua dos mandamentos, ele sobe ao monte e demora de descer. 40 dias depois, lá no capítulo 32, o povo chega para Arão e disse: Faça para nós deuses que nos conduzam. E é interessante que o texto não mostra nenhuma relutância de Arão para dizer: não, eu não farei deuses, não posso cometer esse pecado. Mas prontamente Arão cedeu à pressão do povo, recolheu todos os ouros, todas as joias, jogou o ouro no fogo, fundiu e fez um bezerro de ouro. Nós precisamos de líderes que não se corrompam, que não cedam à pressão mundana. Precisamos ser líderes independente do local, do lugar, da situação, como pai, como mãe, como professor, como pastor, como líder de célula, como diretor da empresa, independente de onde nós estivermos, não ceder às pressões, e nós vamos abrindo leques e sendo mais flexíveis com o pecado. Permite-se isso. É normal o casal cristão sair do culto e ir para um motel. O que tem? É só usar preservativo, usa camisinha, fica tudo certo. É normal ser crente, mas eu ainda estar preso a alguns vícios. É normal vir à igreja, vir ao culto, estou lá, mas o que tem? Ser infiel ao marido, à esposa. Acontece, a carne é fraca. A carne é fraca, caramba. Falta de caráter, isso sim. A carne é fraca, mas o Espírito de Deus está sempre pronto em nós para nos ajudar em nossas fraquezas. E nós precisamos, como pessoas que buscam viver o Evangelho de Jesus, não ceder às pressões, não apenas como líder, mas como cristão. Nós precisamos nadar contra a maré. Vai exigir muito mais esforço? Vai. Eu não sei nadar, eu morreria afogada. Mas se nadar a favor da maré já é difícil, contra é pior ainda. Mas nós estamos vivendo uma sociedade que o tempo todo nós estamos nadando contra a maré. Mas esse é o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é contra a regra.
Amém? O Evangelho de Jesus é contra a regra, nós estamos quebrando regra o tempo todo. Não podemos ceder à pressão do povo, à pressão do mundo, à pressão da sociedade. E no capítulo 32, versículo 19, Moisés virou-se, jogou as tábuas no chão ao pé do monte, quebrando-as. Se por um lado Arão cedeu e fez os ídolos, Moisés não foi tolerante com o pecado. Moisés era que desceu do monte, feliz da vida, doido, na expectativa de chegar para o povo e falar: está aqui, ó, as leis que Deus quer que vocês sigam. Quando Moisés chega no pé do monte, que vê o bezerro, Moisés cai o seu semblante de frustração. Não acredito que eu estou vendo isso. Ele joga as tábuas no chão e ele quebra. Por que Moisés quebra as tábuas da lei? Porque o povo quebrou o pacto primeiro. Antes de Moisés quebrar as tábuas das orientações de Deus, o povo já tinha quebrado o pacto da sua aliança. O povo já estava festejando, o povo já estava adorando o ídolo, o povo já estava farreando, o povo já estava fazendo carnaval. Eles quebraram primeiro o pacto que fizeram com Deus. Deus não tem a iniciativa de quebrar nenhum pacto conosco. Sempre nós que quebramos primeiro. E quando nós quebramos a nossa aliança com Ele, por quê? Ele vai manter essa aliança conosco. Qual é o compromisso que Ele terá conosco se nós quebramos essa aliança? Então Moisés não se corrompe, ele é intolerante com o pecado e ele quebra as tábuas da lei. Além de renovar a liderança, o tempo no deserto foi um tempo para renovar, que nós precisamos renovar a nossa vida cristã. E renovar a nossa vida cristã, acima de tudo, é renovar a visão de nós mesmos. Então, vamos por partes. Versículo 4, eu gostaria que alguém lesse, capítulo 19, apenas o versículo 4. Vamos rápido, porque o jogo está acabando. Colabora. Vocês viram o que fiz ao Egito e como os transportei sobre as asas de águias e os trouxe para junto de mim. Como os transportei do Egito e os trouxe para junto de mim. Olha que coisa linda. Nós precisamos mudar a visão de nós mesmos e entender que nós somos amados de Deus e amados por Deus. E aí tem um complemento que vai no versículo 5, que ele diz que nós, ele está falando para a nação de Israel, vocês são um tesouro pessoal para mim. E aí eu pergunto, qual é a visão que nós temos de Deus? E aí se eu perguntar para cada uma aqui, se você tivesse a varinha mágica e dissesse: Deus, materializa, pá, qual a imagem que sairia da sua mente e materializasse Deus na sua frente? Qual a imagem que você tem de Deus? Eu acho que eu já falei aqui, mas há um tempo atrás, eu sempre via Deus como um velho, de cabelo branco, barbudo, rabugento, sentado numa cadeira e com uma vara na mão, pronto para pá. A qualquer momento, você errou, pá. Você mentiu, pá. E dá-lhe chapuletada. Essa é a imagem que eu tinha de Deus. No velho carrancudo que estaria pronto para punir. Porque essa foi a nossa educação. Eu lembro quando eu era criança, fazia uma coisa errada, mas Deus está vendo. Quem nunca ouvia isso, quem nunca ouviu isso, levante a mão. Deus está vendo. Então, assim, Deus que era o James Bond, né? Estava sempre espionando você para pegar o que você estava fazendo de errado para jogar na sua cara depois. Mas na nossa caminhada cristã, quando nós vamos ler na Bíblia, nós vemos que essa imagem é totalmente diferente. A Bíblia sempre apresenta Deus como um Deus que ama, que nos tem como um tesouro pessoal, que Deus morreria numa cruz. Nunca na história do mundo um Deus morreu na cruz por aqueles que o servem.
foi o único Deus, apesar de toda a sua grandeza, Ele morreu na cruz para nos resgatar, para que nós viéssemos junto a Ele, para que nós caminhássemos com Ele. Quem é que não quer estar perto de quem ama e de quem é amado? Se eu amo a pessoa, eu quero estar perto dela. E Deus amava tanto esse povo que Ele trouxe para junto de si. E Deus nos amou tanto que mandou Jesus, o seu Filho, para abrir o caminho e tirar todo o empecilho que havia para que nós pudéssemos chegar a Ele e caminhar junto dele. Você é um tesouro para Deus. Amém? Mude essa visão de você mesmo. Não se olhe com inferioridade, que você não é nada, que você não é ninguém, que você não tem valor, que Deus não te ama, que Deus não te quer. Não. Você é amado de Deus e amado por Deus. E você é um tesouro especial. E que você possa dar um valor a esse ato tão grande de amor que Deus tem por você e que Deus tem por mim. Mude a visão de você mesmo como cristão, como discípulo de Jesus. E no versículo 6 fala que nós somos reino de sacerdotes e nação santa. E Pedro vai falar isso lá mais à frente. Um reino de sacerdotes. Primeiro, se tem um reino, existe um rei. É lógico que esse rei é Deus, não pode ser outro. E uma nação santa, um povo separado, um povo escolhido para Ele. Nós somos amados de Deus e amados por Deus. Nós somos tesouro pessoal de Deus. Nós somos reino de sacerdotes. Nós somos nação santa. Tá lindo, não tá? Tá bom assim? Tá não? Mas também nós somos muito ingênuos. Somos ingênuos demais. Como eu introduzi no versículo 8, lá do capítulo 19, eles falaram assim: faremos tudo que o Senhor nos ordenou. E aí no capítulo 32, versículo 1, eles já disseram: faça para nós deuses que nos conduzam. Somos ingênuos em pensar que podemos servir a Deus sem a ajuda de Deus. Somos ingênuos em pensar que nós somos capazes de fazer a vontade de Deus se Ele não nos ajudar. Se nós estamos aqui, é porque o Senhor tem misericórdia de nós. Como foi dito no testemunho de Edilson novamente. Se estão aqui, é pela misericórdia de Deus, é a misericórdia, a graça do Senhor que nos sustenta. Gente, até para se converter a Cristo, nós precisamos da ação do Espírito Santo de Deus. A gente não consegue fazer nada sozinho. Então essa beleza toda é verdadeira, mas em alguns momentos nós somos ingênuos. Por isso que não há nenhuma ação humana que possa nos salvar. Nós somos salvos pela graça de Cristo Jesus. Amém? E continuando, nessa parte de renovar a vida cristã e renovar a visão de nós mesmos, nós precisamos renovar também nossas atitudes. No versículo 10, tem um texto que Deus manda Moisés falar para o povo, para eles se santificarem, se purificarem. E aí no versículo 10, capítulo 19, ele fala: deverão lavar as suas vestes. E aqui tem a santificação externa e a santificação interna. A externa era a santificação, a purificação da lavagem de roupa e banho, porque Deus é um Deus limpo. Ok? Então se alguém aqui vai para a cama sem tomar banho, você imagina, se você é um discípulo de Jesus, você tem que tomar banho todo dia, pelo menos 2 vezes, lavar suas roupas, usar desodorante, porque Deus é um Deus limpo. Ele gosta de gente cheirosa. Viu? Então se você não tem perfume em casa, você compra um perfume para vir para a igreja, para ir para o seu trabalho, porque crente é cheiroso. Lembrei da mensagem do Nácio: ei, Jesus é cheiroso. E a santificação interna. A santificação externa é no sentido de que o povo estava no deserto. Eles não tinham acesso ao banho. Eles não tinham acesso a águas para lavar as vestes, para se banhar e para se limpar.
Então, nesse momento em que Deus pede para preparar o povo para se encontrar com Ele, Deus fala para Moisés: eles precisam se lavar as roupas, tomar banho, para seguir adiante. E aí eles têm esse procedimento de purificação, de lavagem, e aí eles vão lá no versículo 10, no versículo 17, que Moisés conduz o povo fora do acampamento para se encontrar com Deus, que nós já falamos. Ali, no momento de se encontrar com Deus, é a purificação interna, que é a confissão de pecados, que é o arrependimento, que é o quebrantamento, que é a ação de Deus em nós. Isso aqui a gente faz de boa, mas isso aqui somente pela ação de Deus na nossa vida. É por isso que nós precisamos orar, ler a Bíblia, estar na célula, estar no culto, jejuar, buscar a Deus, louvar, adorar e estar sempre buscando, arrepender dos nossos pecados, para que a santificação aconteça na nossa vida dia a dia. Mudar as nossas atitudes. Qual foi a última vez que você se ajoelhou e pediu perdão a Deus pelos seus pecados? Ou você pede perdão a Deus numa atacada: Senhor, perdoa os meus pecados. Aí Deus olha assim: tá, qual? Qual deles você quer que eu perdoe? E às vezes nós precisamos dar nomes aos bois que às vezes a gente comete no nosso dia a dia. E Tiago 4,8 ele diz: limpem as mãos e purifiquem o coração. E é interessante que quando Tiago diz limpem as mãos, ele não está falando apenas desse ritual de lavar e se limpar, mas as mãos representam as nossas ações. As mãos representam aquilo que nós fazemos, as nossas atitudes. E ele está dizendo: purifique o coração, porque se o meu coração não estiver purificado, as minhas ações não serão limpas. Se as minhas ações não são limpas, eu preciso purificar o meu coração. Porque o que eu faço é precedido pelo que eu sinto. A maneira do que eu sinto, a maneira que está o meu coração é quem comanda as minhas ações. É por isso que nós precisamos pedir perdão, confessar os nossos pecados, para que as nossas ações sejam mudadas e sejam transformadas. Não adianta querer ficar no paliativo, tentando mudar a ação, tentando mudar o comportamento, se eu não trabalhar no meu coração. E a outra atitude que ele fala no capítulo 32, versículo 1, mudar a nossa atitude. Moisés está no monte, mais ou menos 40 dias, preocupado com o povo, orando pelo povo, rogando pelo povo. Mas no capítulo 2, versículo 1, eles falam para Arão, assim: Arão, façam para nós deuses que nos conduzam, porque esse Moisés aí, esse homem que nos tirou do Egito, nós não sabemos o que aconteceu com ele. E aqui tem uma lição muito interessante, porque quando eles falam assim, esse Moisés, a expressão é de ironia e desprezo. Se por um lado nós precisamos renovar a nossa liderança para com o povo também precisa renovar as suas atitudes com a sua liderança. De pessoas que respeitem a sua liderança e não trate com desprezo e com deslealdade. O povo tratou Moisés, um homem que se colocou na frente de Deus, e diz assim: passa por cima de mim, Deus, mas não destrua esse povo. E o povo apunhalando Moisés pelas costas, diz assim: esse Moisés aí que tirou a gente do Egito, a culpa caiu sobre Moisés, não foi Deus que tirou eles do Egito, foi Moisés. Esse Moisés que tirou a gente do Egito, nós não sabemos o que aconteceu com ele. Precisamos respeitar a nossa liderança. Seja pai, seja mãe, seja profissional, seja meu supervisor, seja meu professor na escola, na faculdade, o meu chefe lá no trabalho, o líder de célula na igreja, o pastor da igreja, em qualquer natureza. Tem algum texto no meio onde fala que o pecado a rebeldia é como o pecado de feitiçaria.
Toda vez que eu desrespeito a liderança, eu não estou me submetendo à liderança também de Deus. Por isso que a Bíblia ela fala o tempo todo que nós precisamos orar pelos nossos governantes. Ah, mas o presidente está fazendo muitas coisas erradas. Não importa. Nosso dever é orar pelos nossos governantes, é orar pelos nossos líderes. O que ele está fazendo de errado, ele vai dar conta a Deus. Mas eu preciso orar por eles. Antes de falar mal, desrespeitar, nós precisamos orar pelos nossos líderes. Assim como o líder ora pelo povo, o povo também ora e roga a Deus pelo seu líder. Você percebe que é um circular, é um caminho de mão dupla. Você tem orado pelo seu líder? Você tem também rogado a Deus por ele? Tem intercedido pela vida dele? Porque apontar é muito fácil. Mas quando se está no papel de líder, a responsabilidade é muito grande. Ora a Deus. Interceda pela vida dele. Amém? Seja o seu pai, seja a sua mãe, seja o seu ministério, seja na escola, seja no trabalho. Ora a Deus. Abençoe a vida do seu filho. Coloque a vida dele nas suas orações. Jejue por ele. Dê um abraço nele. Nós precisamos também de um povo, de discípulos de Jesus que respeite a sua liderança, que não abandone na primeira oportunidade. E aí no capítulo 32, versículo 35, tem uma informação muito interessante que Deus pune o povo. Isso aqui é muito interessante. Deus pune o povo pela atitude do povo, por eles terem pressionado Arão a fazer o bezerro de ouro. Nós não vemos em nenhum momento Deus punindo Arão. Deus trouxe uma grande praga e matou muita gente por causa da rebelião, da rebeldia do povo. Porque eles pressionaram e forçaram Arão a fazer os ídolos. Então tem consequências. Nós também, como líderes, sofremos as consequências, ou também sofre as consequências, por desrespeitar a sua liderança. Então nós precisamos mudar, renovar as nossas atitudes. Precisamos renovar a nossa adoração. Por último, estou acabando. No capítulo 32, versículo 1, esse versículo 1 do capítulo 32 tem muitas lições. O povo fala: venha, Arão, faça para nós deuses que nos conduzam. O povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu do povo. Esse foi um grande problema. Porque o povo não desejava só as carnes e as festas, a comida do Egito, mas também desejava seus deuses. Por isso que ele diz: faça para nós deuses que nos conduzam. Eles precisavam de um Deus visível. Eles precisavam ver, porque é assim que era no Egito. O povo de Israel não aprendeu ainda, não tinha aprendido, e muitas vezes nós não aprendemos que nós não servimos um Deus visível, a olho nu. Mas é um Deus que age em todas as esferas, e eles pediram para conduzir, para fazer deuses que os conduzem. Esse versículo 4 fala que Arão então transformou o ouro no ídolo em forma de bezerro, exatamente como eram os deuses do Egito. Se vocês já assistiram as novelas aí da vida da Record e os filmes de José e tudo mais, você vai ver quando passa a cena do Egito, sempre tem lá os deuses com cara de boi, com cara de bezerro. E foi exatamente isso que Arão fez. Jogou o ouro lá e fez um bezerro e colocou diante do povo e disse: está aí o seu Deus. Levante amanhã bem cedo, que amanhã vai ter festa no AP. Vai rolar festança. E o povo sentou, comeu, bebeu, levantou e se entregou à farra. O propósito dessa reunião foi verdadeiro carnaval. O povo estava que não se aquietava, eles estavam dançando, estavam adorando o hino, festejando, mas não era um culto, era uma farra. E o texto é muito claro,
eles comeram, beberam, se levantaram para farrear. Eles não estavam preocupados com o culto. Eles ainda não tinham entendido o que era adoração. Mas nós precisamos então entender o que é adoração. O que é culto? Quem aqui assistiu o culto na semana passada? Deus tem misericórdia. Foi pegadinha, desculpa. A gente não assiste culto. A gente não vai ao culto. A gente não participa do culto. O que a gente faz então? A gente presta um culto a Deus. Então, se às vezes você vê que é vício de linguagem, eu assisti um culto hoje, eu fui no culto hoje, é vício de linguagem. Mas se nós formos entender o verdadeiro sentido do culto, ninguém assiste, ninguém vai, a gente presta um culto a Deus. É isso que nós vamos fazer aqui. Interessante que quando o povo se reunia, o povo só glorificava, só adorava, só cultuava a Deus naquele momento de reunião. E se vamos pensar na maneira como nós nos reunimos hoje de culto, com a maneira que acontecia antes, é muito diferente. Hoje é o culto da vitória, é o culto do casal, é o culto não sei quem, é o culto das plantas, e aí é culto para tudo, qualquer coisa, se cultua qualquer coisa hoje. Mas o culto é a Deus. Tá? E o que é adoração? Não vou fazer pegadinha dessa vez. Adoração é cantar? Vocês ficaram com medo, não vou responder mais, certo? Tá bom. Adoração é aquela coisa assim, já adoramos, Senhor. Mas o que é adorar? Adorar é estilo de vida. Eu posso vir à igreja, que também já é um vício de linguagem, porque eu não venho à igreja, eu sou igreja. Eu posso vir nessa reunião, eu posso ir na célula, posso fazer muitas coisas, mas posso não ter uma vida que glorifica, que exalta a Jesus. A minha vida deve ser uma vida de adoração a Deus. Se a minha vida não é uma vida de adoração a Deus, no meu dia a dia, no meu trabalho, em casa, no meu lazer, nas minhas férias, será que é inútil então eu estar ao domingo aqui reunido? Muitas vezes é inútil. E muitas vezes nós enganamos e iludimos a nós mesmos. Porque se a minha vida não é uma vida de adoração a Deus, que se submete a Deus a todo tempo, estar aqui muitas vezes é inútil. Porque eu venho para cumprir tabela e não é isso que Deus quer de nós. Eu não venho para cumprir escala e não é isso que Deus quer de nós. Eu não venho só para dizer que participo e não é isso que Deus quer de nós. Deus quer de nós uma vida de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus quer um grupo de discípulos que saiba, que tenha consciência do que está fazendo. Deus quer um grupo de pessoas que saiba o que está fazendo e não vai com a multidão. Então, a nossa vida, a nossa adoração, ela precisa também ser renovada. E aí no versículo 20, do capítulo 32, Moisés pegou o bezerro que eles tinham feito e o destruiu no fogo. O bezerro representava para o povo uma idolatria. O bezerro separou o povo de Deus. E existem muitos bezerros na nossa vida. Existem muitos bezerros de ouro na nossa vida, que nos separam de Deus. Nesse contexto, Moisés quebrou o bezerro, moeu o bezerro, fez o bezerro com pó
colocou na água e botou o povo para beber. Mas esse bezerro da nossa vida, só nós, com a ajuda de Deus, nós podemos quebrar.